Maravilha. Vai lá, Dani. Você para Tá? cima. Bom, primeiro, eu gostei muito do Pedro falando do Platão, né? Eu já li todos os diálogos de Platão, já li alguns comentadores. Estão me ouvindo? Porque às vezes acontece isso. Tá? Uhum. É porque às vezes sai minha coisa. Pareceu um gatinho, Garfield ali. Ah lá, de novo. Por causa do William, a internet, tá? Mas Tá. enfim, já li todos os diálogos de Platão, alguns comentadores, o Giovanni Reale, inclusive o Pedro me falou que estava errado, e depois eu vim a concordar com ele, assim, mas eu tento entender Platão. Mas assim, eu li e depois de ter lido todos os diálogos de Platão, eu li um artigo do Pedro e fiquei impressionado mesmo, assim, eu realmente não tô aqui para debater com Platão, com o Pedro, porque não teria nem graça, ele sabe muito mais de Platão do que eu. Mas eu tô para debater, eu tenho problema com platonismo, tá, Pedro? Se tu pegar o convite à filosofia da Marilena Chauí, o filosofando do Gilberto Cotrim, o que um professor de história vai ensinar de Platão nas escolas, que é o que influencia, né? E esse Platão é assim, ó, existe um mundo das ideias, tá? A verdade está lá no mundo das ideias, existe a alma tinha contato com o mundo das ideias, tá? A alma tinha contato com o mundo das ideias, essa alma volta para cá, e o conhecimento é lembrar. Conhecimento é reminiscência. Conhecimento é lembrar-se da verdade absoluta e objetiva. E aí que tá. Essa verdade desse Platão, e você não vai poder me dizer que ele não é influente, porque ele está em todas as escolas do nosso país. Esse Platão, que está em todas as escolas do nosso país, ele tem uma concepção tosca de objetividade mesmo, de verdade. A verdade, para mim, verdade objetiva, quando eu fico puto com o conceito de verdade objetiva, é falar, a verdade está no objeto. A verdade está no objeto. Para mim, a verdade, eu falei que a verdade é um conceito complexo, mas a verdade ela é sempre uma triangulação, entre objeto, sujeito e outro sujeito, né? Então, tem o lado subjetivo, tem o lado objetivo e tem o lado intersubjetivo. Para mim, para a gente falar de verdade, a gente tem que falar sempre dessa triangulação. Sempre dessa triangulação, tá? Então, falar que a verdade é objetiva, subjetiva e intersubjetiva, ela é os três. Tá? Ela é os três e ela tem uma história. E às vezes a gente tenta criar verdades, mas aí não é verdade, é mentira, não é verdade, né? Só na intersubjetividade, por exemplo, né? O terraplanista, ele tá criando verdade só na intersubjetividade. Se eu falo que a Terra é plana e você acredita, a gente cria uma comunidade de que a Terra é plana, a gente tem uma verdade. E vai ter efeitos de verdade. Quando Foucault está falando da arqueologia, por exemplo, da arqueologia do saber, ele se vê como um arqueólogo do saber, ele vai falar assim, ó, eu não estou preocupado, tá, eu vou simplificar, né? Eu não estou preocupado, vou até dramatizar, eu não estou preocupado com a verdade. Eu estou preocupado como algo vem a ser verdadeiro e falso. Tá? Então, eu não estou dizendo que o terraplanista, tá? Que o terraplanista ele tá certo, tá? Mas no momento que ele é terraplanista e que isso se torna real, vai ter efeitos de verdade. A sociedade vai ter efeitos de verdade. Eu também não acredito em Deus, mas poucas coisas, né, tem tantos efeitos de verdade na nossa sociedade quanto a moral cristã. Eu também não acredito no capitalismo nem nos economistas capitalistas, mas a influência das verdades que eles constroem, um think tank é uma produção de verdade, é enorme, tá? É enorme. Então, eu queria só, né, ser chato aqui, tá? Porque eu separei umas passagens assim, quando a gente vai falar de relativismo, tá? É só um trechinho aqui, tá? Do Richard Roth. Eu virei pós-moderno por causa de Richard Roth, tá? Então, e daí eu me entendo, assim, o cara que realmente me explicou algumas coisas para eu falar, eu sou pós-moderno, foi Richard Roth. E daí eu fiz as pazes e consegui, agora eu posso estudar Foucault, agora eu posso estudar Nietzsche, tá? O relativismo é a perspectiva de que cada crença sobre certo tópico, ou talvez sobre qualquer tópico, é tão boa como qualquer outra. Ninguém sustenta essa posição, com exceção, talvez, do ocasional calouro cooperante. Não somos capazes de encontrar ninguém que diga que duas opiniões incompatíveis sobre um tópico importante são igualmente boas. Os filósofos que são chamados relativistas são os que dizem que as bases para escolher entre essas opiniões são menos algorítmicas do que o que se tinha pensado, tá? Então, a gente coloca um pouquinho de fogo no parquinho, mas ninguém, inclusive o Roth é um pragmatista, tá? Então, assim, quando eu me defino como um pragmatista, quando a gente fala de relativismo, o que eu defendo é exatamente o oposto do relativismo. É exatamente o oposto. É justamente porque algumas opiniões são tão melhores que outras,
tá? Que a gente fala de verdadeiro e falso. E isso é o que mais importa, inclusive, na verdade, na ciência, na razão, tá? Então, mais uma coisa. Esse artigo aqui, ó, poucas pessoas têm isso para si, né? O momento que eu virei marxista, eu tenho um momento chave que eu virei pós-moderno, tá? O momento chave, olha só. Questões como a verdade existe ou você acredita na verdade parecem insensatas e inúteis. Esse aqui é o grande relativista norte-americano. Todo mundo sabe que a diferença entre crenças verdadeiras e falsas é tão importante quanto a diferença entre alimentos nutritivos e venenosos. Ademais, uma das principais realizações da filosofia analítica recente, ele é um crítico da filosofia analítica, foi mostrar que a habilidade de manejar o conceito de crença verdadeira é uma condição necessária para ser um usuário da linguagem, e assim, para ser um agente racional. Não obstante, a questão, você acredita na verdade ou é um desses pós-modernistas frívolos, é frequentemente a primeira que um jornalista faz a intelectuais a quem está incumbindo de entrevistar. Essa questão agora desempenha o papel previamente desempenhado pela questão. Você acredita em Deus ou é um daqueles ateus perigosos? Sobre os tipos literários é dito com frequência que não amam a verdade suficientemente. Tais advertências são transmitidas nos mesmos tons nos quais seus antecessores foram lembrados que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tá? Só mais uma coisinha. A questão, você acredita que a verdade existe? É uma versão taquigráfica no lugar de algo como, você acha que é um término natural para o inquérito? Um modo de saber como as coisas realmente são e que compreender o que esse modo nos dirá, e que compreender o que é esse modo nos dirá o que fazer com nós mesmos? Então ele vai dizer que ele está se colocando contra um tipo de verdade que é a verdade redentora. É a verdade que vai, em termos de verdade, vai dizer o que a gente vai fazer enquanto humanidade. O Roth, ele é um pragmatista, então a questão é, a gente está realmente falando em melhores e piores, tá? Muito mais do que em verdadeiros. Então, vamos pensar, né? Vamos pensar na coisa em si, a distinção que Kant faz, tá? Entre sujeito e coisa em si. Eu não vou ler o comentário agora, senão me distraio, tá? A questão entre sujeito, a distinção entre sujeito e coisa em si, né? Desculpa. Eu já me distraí, eu falei que não vejo a questão. Foi mal, eu não vou pôr mais, não. Eu não vou pôr mais, não. Eu achei que foi bom. Eu falei que era 15%, mas foi mais. A distinção entre fenômeno e coisa em si. Fenômeno que a gente consegue perceber, né? E mais, né? Que é uma crítica que várias pessoas foram lá no meu canal botar, como se eu sou pós-moderno, então eu não acredito que exista uma realidade externa a nós, né? Que é a coisa em si, né? Que é a coisa em si, essa realidade externa a nós, é a realidade independente da gente. Tá? Independente das nossas ferramentas que a gente tem para acessar a realidade. Se ela é uma realidade, e eu acredito que ela existe, tá? Eu acredito que ela existe, porém a gente não tem nenhum método para acessar ela. A gente não tem nenhum método para saber se a gente está mais próximo dela ou não. A gente não tem nenhum método para saber se a gente está mais próximo dela ou não, tá? Então tem pessoas, tá? Tem pessoas que acreditam que a ciência, quanto melhor a nossa ciência, não é que a gente acumula mais conhecimento mais importante, está falando em questão de mais conhecimento, concordo que a ciência acumula conhecimento, traz mais conhecimento, mas não é sobre isso. Primeiro, nós não estamos, quanto a gente tem um modelo científico melhor, a gente não tem nada para saber se a gente está mais próximo da realidade tal como ela é em si mesma, porque a realidade tal como ela é em si mesma, ela é uma abstração que sim, se você não acredita nela, você é meio maluco, que nem a questão do solipsismo. Que nem a questão do solipsismo, né? Como é que eu sei que você realmente é um ser humano e não um ser programado dentro de uma matriz ou alguma coisa? É um subjetivismo ao extremo, esse solipsismo é um subjetivismo ao extremo, assim, né? É a radicalização, assim, ó, eu só consigo saber a minha experiência, a tua eu não sei. Eu não sei o que quando você fala que você vê o vermelho, eu não sei o que você tá vendo, eu sei o que eu tô vendo. Se você, toda vez que eu vejo vermelho, você vê azul, e a gente a gente chama, é isso que eu vejo de vermelho, isso que você vê de vermelho, tá? Eu não tenho como saber se você vê a mesma cor que eu simplesmente não tenho como saber. Tá? E não tem nada, não tem como eu resolver isso, tá entendendo? Não tem como eu resolver isso. Algumas pessoas vão ver o vermelho, mas o vermelho é uma cor bonita. É verdade, é bonito. Não, outros vão dizer, não, é feia. Tá? Então não tem como resolver isso. Mas se você não acredita, se você realmente acredita que você tá num mundo sozinho, por exemplo, você é meio que maluco, né? Então é a mesma coisa, se você acredita que não existe uma coisa em si, você é meio que maluco. Agora, quando a gente vai falar de ciência, tá? Existe uma posição, e o Roth ficou famoso por um livro chamado A Filosofia e o Espelho da Natureza, onde ele vai bater nessa visão, que era uma visão bastante comum, e ainda hoje eu acho que muitos cientistas ainda falam, que é pensar, né, que existe então a coisa em si,
que é a realidade tal como ela é em si mesma, a realidade tal como ela é em si mesma, e quando a gente vai construindo ciência, a gente vai se aproximando da explicação dessa realidade, tá? O que eu sou quando eu sou pós-moderno, eu até gosto do Fireband, mas quem eu realmente gosto é o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, né? Que ele vai dizer, olha, ciência é sobre construir paradigmas, tá? A gente constrói paradigmas, não é sobre acessar a verdade, não é sobre acessar nenhuma verdade, é sobre construir paradigmas para resolver problemas. Pragmático. É sobre construir paradigmas para resolver problemas. Alguns paradigmas resolvem melhores problemas que os outros? Sim. Então a gente está na ciência normal, a gente tem um paradigma, a gente está na ciência newtoniana, ou na ciência aristotélica. Você pode falar, o Newton sabia, né, mais que Aristóteles e Einstein sabe mais que Newton e sucessivamente, tá? Mas Aristóteles estava resolvendo problemas. E ele era o ápice da cientificidade naquele momento, certo? E Newton faz a mesma coisa, e Einstein e Heisenberg, enfim. E hoje a gente, inclusive, trabalha com 2 paradigmas, né, que é a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica. Eles não são compatíveis, tá? Então a gente não tem problema. Mas a gente está resolvendo o problema. E o Kant ele vai dizer, a gente só vai abandonar esse paradigma quando a gente tiver um melhor. Não é sobre verdade. A gente pode até saber se ele está certo ou que ele está errado. A gente já sabe que a gente está errado. Na física, hoje, a gente sabe que a gente está errado. A gente sabe que a gente está errado no paradigma. Não tem como a gente estar certo na física hoje. Tá? E eu não sei explicar isso. Não me pede para explicar que eu me ferro. Mas é consenso. Você vai ler o Stephen Hawking, ele vai dizer isso. Você vai ler o Brian Greene, você vai ler qualquer divulgador científico, tá? Você vai ler qualquer divulgador científico, ele vai saber, a gente está errado. A gente está errado na física. Tá entendendo? Então, assim, o que é a ciência? Ciência não é uma questão de verdade em si mesma, ou esse verdadeiro que eu falo que é com V maiúsculo. Ciência é construir modelos para explicar a realidade e a gente troca de modelo conforme eles são melhores, tá? E aí que tá, melhores para alguns fins. E a gente não pode deixar a política de lado, porque a gente pode falar assim, a ciência moderna é a melhor ciência que existiu, tá? Ela é a única ciência que está ameaçando a existência da humanidade, mas por causa da política também. Né? Então, a ciência moderna, ela permite que a gente construa bomba atômica. Né? Então, assim, existem critérios pragmáticos para a gente resolver as coisas. Eu sou um pragmatista. A gente não troca, a gente não assume verdades, a gente não assume as coisas, nem moralidades. Moral, para mim, é uma pragmática. Tá? Nós somos seres que desenvolvemos de micro-organismos unicelulares que foram ao longo de bilhões de anos, tá? Dizem que a vida surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás, tá? E foi se mutando. A gente tem evidência de 3,5, mas dizem que surgiu a 3,8 especulativamente, tá? Então, assim, em bilhões de anos a gente vai surgindo seres humanos. Esses seres, né, antes seres humanos, a gente vem de outras espécies, eles vão adquirindo complexidade para resolver problemas. Eles vão adquirindo complexidade e até a consciência é fruto disso. Até a razão é fruto disso, tá? Então, isso é dialética, tudo flui. É dialético. Então, até a razão ela é uma construção da natureza. Nós somos construção da natureza, do universo, em maior grau, né? O universo cria, então, o orgânico, né? Vamos chamar a natureza de orgânico, né? O inorgânico, a primeira lei da dialética que está no Engels, não sei se no Anti-Düring ou na dialética da natureza, né? Que ele fala que ele tira de Hegel, que é mudanças quantitativas geram uma mudança qualitativa. Eu vejo o mundo dessa forma. Tá? Primeira lei da dialética. Então, mudanças quantitativas no inorgânico levaram o orgânico. Surgiu o orgânico, que é uma mudança qualitativa no universo. Mudanças qualitativas nesses mecanismos unicelulares levaram o ser humano, que levaram, né? Então, um ser que tem certo tipo de mente, tá? Que às vezes nem é consciente, existem, né? A comunicação existe em todos os animais, linguagem existe entre os seres humanos. Talvez alguns outros animais também, mas enfim. Isso já é uma mudança qualitativa. Consciência é uma mudança qualitativa. Razão é uma mudança qualitativa, que continua evoluindo. Então, você vem me falar de razão universal, né? A razão com R maiúsculo, a razão como se fosse uma entidade que existe no mundo. A razão, as racionalidades são construções da natureza para que a gente possa existir. Então, na verdade, o melhor e o pior, ele é contextual, ele é perspectivo,
né? O que é melhor para ave de rapina não é melhor para ovelha, e o que é melhor para ovelha não é melhor para ave de rapina. Tem interesses antitéticos na natureza, isso gera competição. Existem interesses compatíveis, né? Então, que a gente chama de simbiose, né? Então a natureza também coopera para existir. Então, assim, essas inúmeras mudanças geram, inclusive, coisas como a razão, coisas como as interpretações que a gente vai ter de verdade, de mundo. Então, melhor e pior, embora seja contextualizado, é a base da essência poder. Não verdadeiro e falso, melhor e pior. Então, assim, você pode até falar que eu sou alguém que, né, que cambaleia no conceito de verdade. Realmente, eu cambaleio no conceito de verdade. Eu acho ela complexa e eu problematizo. Agora, melhor e pior, por isso que eu falo que eu sou perspectivista, não relativista, né? Porque a ideia de que tanto faz, não é tanto faz. Pelo contrário, sabe? Então, assim, né, quando o Pedro fala, pós-moderno, esse relativismo, blá, blá, blá. Para mim, o relativismo, a pós-verdade hoje, tá? Ela tem condições materiais, tá? A pós-verdade, ela existe porque a gente vive num sistema que já criou algumas ferramentas, assim, sem estar projetando elas, criou algumas ferramentas que permitem emancipação humana, tá? A gente tem muito conhecimento, a gente tem excesso de conhecimento, isso, inclusive, o excesso de conhecimento é que está atrapalhando. Essa emancipação humana, esse sistema, hoje, o capitalismo, não só o capitalismo, tá? Não é só o capitalismo, antes do capitalismo existia o racismo, existia o patriarcado, tá? O capitalismo, existia a luta de classe, né? A luta de classe não surge no capitalismo. Todos esses sistemas, tá, de dominação, eles precisam da mentira para existir, tá? Eles precisam da mentira porque eles precisam da crença de que alguns indivíduos são essencialmente melhores e piores que os outros. E eu não digo que a gente é igual, né? A igualdade, isso está em Engels também. A igualdade não é dizer que a gente é tudo igual, é dizer que não existe nenhuma ordem superior que nos diferencie. Não existe nada. É essa igualdade que garante a pluralidade, tá? O oposto da igualdade é a desigualdade, não é a diferença. Tá? Então, essa igualdade... Então, assim, nós, seres humanos, temos o mesmo direito... Na verdade, direitos também não existem, né? Pós-moderno mesmo, direitos não existem. Mas direitos é uma retórica que pode ajudar ou atrapalhar. Inclusive, pós-moderno, o próprio Foucault tem problema com o conceito de direitos humanos, tá? Tem problema com o conceito de direitos humanos, porque... A gente precisa dessa mentira para existir. A gente precisa, inclusive, dessa retórica bonitinha, né? Então, quando é que a gente vai proclamar a igualdade, né? Na Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? É uma verdade evidente que todos os seres humanos nascem iguais. E a gente defende que eles possam perseguir, sejam livres para existir e para perseguir a sua felicidade, tá? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Qual que é o problema? Isso foi escrito por senhores de escravos que fizeram tudo para que esses seres humanos não fossem livres iguais, tá? Então, por isso que a gente vive na pós-modernidade. Ela tem condições materiais de existência, tá? Porque basicamente, para o sistema existir, a gente precisa da mentira. E daí a gente precisa de relativismo, a gente precisa de toda essa merda de discurso. E daí, se encontrar em Nietzsche, vai encontrar em Nietzsche. Se encontrar em Hegel, vai encontrar em Hegel. Se não encontrar em Nietzsche e Hegel, se precisar encontrar em Hobbes, vai encontrar em Hobbes. Se precisar encontrar em Maquiavel, vai encontrar em Maquiavel. E se quiser ser progressista, dá para encontrar progressismo em tudo. Eu tinha um colega progressista que era hobbesiano. Eu não sei como que o colega progressista é hobbesiano, mas ele é progressista, eu juro para vocês. Sabe? Então, assim, gente, malabarismo, para quem é inteligente, esse meu colega era muito inteligente, eu tinha inveja da inteligência dele, e o cara é hobbesiano e progressista. Você tá entendendo? Então, assim, malabarismo a gente encontra em tudo quanto é lugar, sabe? A questão é mudar materialmente mesmo. Por isso que, né, às vezes eu tenho até medo de assumir um discurso um pouco autoritário demais, ou parecer que eu sou autoritário demais, porque, assim, isso de bem comum, para mim, assim, ó, bem comum é o simples. Comida na mesa, sem racismo, sem homofobia, né? Por isso que eu falo que a gente é tudo parecido. Ninguém aqui quer que as pessoas tenham o direito de morrer de fome, mas tem gente lá que quer. Ninguém aqui acha que o branco é superior ao negro, mas tem gente lá que acha. Ninguém aqui acha que o heterossexual é superior ao homossexual, né? Se eu quiser fazer amor com bumbum, eu também vou fazer. E foda-se, entendeu? O que me ofende, sabe? Tipo, eu sou heterossexual, mas, tipo, me ofende a ideia de que pessoas que podem gostar de mim e me admirar, não gostariam de mim, não me admirariam se eu saísse do armário. Foi o que aconteceu com a porra do Karnal, né? Fica falando para um monte de gente água com açúcar, daí todo mundo, ai meu Deus, você é lindo, você é inteligente, você é maravilhoso, daí o cara sai do armário e eu vi
enxurrada de gente falando não concordo, não concordo, não concordo. É isso também, sabe? Então, é isso que eu tô falando também. É isso que eu tô falando. O melhor e pior, embora seja contextual, eu acho que tem uma base. Eu acho que a gente tem que estabelecer essa base, e essa base é a fome, né? Os critérios, né? Essa base é a fome, é a dignidade humana, então, como um conceito amplo, onde, né, ninguém vai ser humilhado pela cor, pelo gênero, enfim, pela sexualidade. Essa base, a gente tá fechado nessa base. O que a gente tem que discutir agora é estratégia, entendeu? E daí, se né, o Pedro achar que a estratégia de uma concepção de verdade mais robusta, etc., é uma melhor estratégia, beleza. Então, usa essa estratégia. Eu acho que a pós-modernidade, esse paradigma, trabalhar dentro desse paradigma pós-moderno, perspectivista, onde a gente entende que a gente precisa deixar explícito, entender primeiro e, segundo, deixar explícito o que a gente faz. Então, os cientistas, né, os divulgadores científicos de hoje, que eu estou provocando alguns, né, eles acham que neutralidade científica melhora a cientificidade da ciência. Para mim, para o meu paradigma pragmático, você expor exatamente quais são os valores envolvidos ali naquela produção de ciência é o que melhora a cientificidade. Não é a neutralidade, eu estou falando de um lugar neutro. Esse lugar neutro não existe. Então, o melhor que a gente pode fazer enquanto humanidade é explicar exatamente de onde eu estou falando. E eu estou falando de um lugar de uma pessoa que quer um mundo, então, chame de comunista, anarquista, um mundo onde não existem essas ordens hierárquicas, tá? Onde todo mundo possa comer, todo mundo possa ter o fruto dos seus trabalhos, e eu não quero produzir conhecimento filosófico para justificar para o racista por que o negro não é inferior, para justificar para o misógino por que a mulher não é inferior, para justificar para o liberalzinho por que o pobre não precisa ser um pobre esforçado para não morrer de fome, porque não era para ninguém morrer de fome. Eu não quero justificar, não quero produzir esse tipo de conhecimento. Eu quero produzir estratégia. Eu quero produzir estratégia para a gente chegar nesse mundo e para a gente impor esse mundo. Se eu precisar impor um mundo, não, você não vai morrer de fome, mas se eu quiser morrer de fome, você não vai morrer de fome. Você vai ter comida. Você pode. Eu não vou empurrar comida boca abaixo, mas você vai ter comida disponível. Eu quero construir esse mundo. Se você quiser chamar isso de autoritário, foda-se. Eu quero construir esse mundo. Você vai ter comida. Se você quiser se humilhar porque você é homossexual, você se humilha. Mas eu não vou te humilhar. E vai ser crime te humilhar. É esse mundo. Tá claro para mim. Os valores estão claríssimos. Tá? Agora, as estratégias, beleza, estão para jogo. Desde que eu construí o canal, eu mudei drasticamente, assim, o modo como e continuo mudando. O meu vídeo de hoje mesmo foi sobre, reagindo ao Chavoso da USP, que ele fala sobre dar palco, né? Sobre dar palco, coisa e tal. E eu já tive esse discurso. E eu vi o vídeo do Chavoso da USP. Que discurso bosta! Não dá palco pro Pablo Marçal? Que discurso bosta! A direita dá palco o tempo todo. Mano. Tem que contrapor. Sabe? Então, assim, mas eu já tive esse discurso pouco tempo atrás. Já deixei de fazer react para não dar palco. E, na verdade, né? Então, assim... Essa desgraça já tá com mais de 3 milhões de seguidores no perfil reserva dele em, acho que, 4 dias, cara. Sim, então, mas esse foi só um exemplo, assim, para mostrar como, né, estratégia eu tô para discutir o tempo todo, assim. O que eu não tô para discutir são os valores, né? É o mundo que eu busco. E eu sei que vocês buscam o mesmo mundo, sabe? Eu sei que vocês buscam o mesmo mundo. E daí a gente, né, seu discurso de verdade, pragmatista, enfim. O que a gente vai fazer é complexo, Então, fechando essa questão, ser um perspectivista não é ser, na sua visão, não é ser um relativista e nem negar a existência desse mundo objetivo. Você aceita, você defende que é inacessível, que a gente não está avançando em direção... A gente não está avançando em direção à coisa em si e a realidade tal como ela é em si mesma. Tá? A gente está avançando em maneiras de resolver problemas. Não é nem que a gente não está avançando, né? O argumento de alguns realistas é: mas se a gente não está avançando na realidade tal como ela é em si mesma, então a ciência melhor do que a outra, ela é um milagre, né? Para mim isso daí é como se não existe um Deus, então a nossa complexidade, né? O relojoeiro cego, né? Se você vê um relógio, você pensa no relojoeiro, né? Nós somos um organismo mais complexo que um relógio, logo tem um relojoeiro, né? Então, assim, não é nem sobre a gente não estar avançando, tá? Numa realidade em si mesma, tá? Não é nem sobre a gente não estar avançando numa realidade em si mesma. É sobre a gente não ter nenhuma ferramenta para dizer que a gente está mais próximo da realidade em si mesma. Foucault, quando vai falar dos universais, né? Quando vai criticar a questão dos universais, enfim...
platônicos, então, até, e que vai toda a Idade Média, etc. Ele fala assim, ó, eu vou pressupor que os universais não existem e começar meu método. Ele não vai nem falar os universais não existem. Porque não tem como saber se os universais existem. A gente simplesmente tem nenhuma maneira nenhuma metodologia para falar, ó, os universais existem. Também que não tem como saber. Eu vou pressupor que Deus não existe, eu vou pressupor que os universais não existem, eu vou pressupor que a realidade em si é intangível, natureza humana, né? Bom, eu não tô aqui para falar de natureza com debate com o Chomsky, né? O Chomsky vai dar uma descrição de natureza humana e fala assim, olha, eu estou muito mais preocupado com os discursos e as relações de poder que o conceito, as inúmeras maneiras como a gente viabiliza o conceito de natureza humana geram, do que o que seria a natureza humana. Nem sei como é que a gente chega para a compreensão do que é a natureza humana. Eu posso compreender os discursos de poder que o conceito de as várias utilizações da natureza humana geram, né? Inclusive, é o que acontece hoje, né? Eu estava vendo um episódio do Naruhodô ali, também um livro de um sociólogo, Rutger Bregman, que eles vão dizer assim, ó, o essencial, cientificamente falando, a humanidade é predominantemente cooperativa, tá? A natureza, na verdade. A competição é contingente, tá? Então, a posição mais hoje na filosofia é que o Rousseau estava meio certo, embora a frase deveria ser mudada, né? O homem nasce bom, o homem nasce cooperativo, né? Troca bom por cooperativo, a sociedade corrompe. E é isso, assim. Então, se a gente vai falar de natureza humana, a gente precisa entender as relações de poder. A gente precisa entender como é que hoje a gente vive num mundo, tá? Num mundo que tem ciência, a ciência está produzindo e dizendo nós somos predominantemente cooperativos, e a gente vive num mundo onde todo diálogo, tudo que a gente fala é competitividade, tá? Tudo que a gente fala é competitividade, e por isso a gente tá todo mundo infeliz, desesperado, triste, doente, daí proliferam-se os transtornos mentais, e ainda diz que são incuráveis, né? Ainda dizemos que eles são incuráveis, né? Quer dizer, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É mais fácil imaginar que todos esses transtornos mentais são incuráveis do que imaginar que a gente vai mudar o mundo onde eles não precisariam existir, né? Esse sofrimento psíquico gerado, que a gente chama de transtornos mentais, essa montoeira de sofrimento psíquico, porque é isso, né? É relação de poder. Então, o discurso sobre natureza humana predomina a relação de poder. O discurso sobre, enfim, as verdades que a gente tem, né? Foucault vai dizer, quando eu falo que a verdade, o saber, né, não está... a verdade não está isenta das relações de poder, as pessoas falam, então não é verdade. Porque as pessoas pensam no conceito de verdade como verdade algo puro, algo livre das relações de poder, e isso é bem difícil. Né? Talvez na matemática, né? Talvez na matemática, mas não sei. Não estudo matemática, não sei nem somar. Beleza, galera, ó, a gente está indo aí para 1h30 já de conversa. Aí eu queria ver com vocês.